A inclusão de deficientes no mercado de trabalho é uma realidade amparada por lei. Apesar disso, algumas pessoas com necessidades especiais esbarram no preconceito e na falta de informação na hora de procurar uma vaga. Esse é o tema de hoje do nosso quadro Justiça e Trabalho. Rogério sempre teve o sonho de trabalhar. Correu atrás e conseguiu um emprego em um colégio como auxiliar de serviços gerais. A pequena deficiência mental nunca foi motivo para abandonar as metas. Eu cheguei aqui e eu vi pessoas diferentes. Então foi um pouco meio difícil acostumar. Foi uns 3 meses para me acostumar, me adaptar com as pessoas. Depois que eu consegui me adaptar, eu consegui pegar o ritmo do serviço. José Cláudio foi mais além. Mesmo com a deficiência auditiva que adquiriu ainda na barriga da mãe, superou os próprios limites ao ser aprovado no concurso do Ministério Público da União. Hoje, aos 35 anos, o servidor público quer crescer ainda mais. Por isso, dedica parte da manhã aos estudos para conseguir a aprovação em um novo concurso. Paciência e perseverança. A lei que determina a contratação de pessoas com deficiência acaba de completar 19 anos. A conhecida Lei de Cotas obriga a empresa que tem de 100 a 200 funcionários a reservar 2% das vagas a pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência. E dependendo do número de funcionários de cada empresa, essa porcentagem pode chegar a 5%. Mas, ao contrário de Rogério e José Cláudio, nem todo trabalhador tem motivos para comemorar. Apesar do aumento de vagas em alguns setores, a maioria das pessoas com deficiência encontra dificuldades para entrar no mercado de trabalho. Este coordenador explica que, a partir do banco de dados da instituição que aponta as necessidades das empresas, encaminha profissionais com deficiência auditiva ao mercado de trabalho. Tarefa que para ele não é fácil por conta do preconceito da sociedade. Falta informação, né? Tanto pelo lado das empresas quanto da própria comunidade com deficiência auditiva, no nosso caso, da APAD, que trabalha com essa clientela. Bem, a nossa convidada para conversar sobre esse tema é a advogada especialista em Direito do Trabalho, Mônia Tavares. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Porque a gente vê que muitas empresas têm essas vagas, né? Mas eles alegam, os donos dessas empresas alegam que falta qualificação para essas pessoas, né? Que têm deficiências e tal. Como é que é feita essa qualificação? A empresa que tem que proporcionar? Bom, em primeiro lugar, é importante que as empresas tenham em mente que a seleção desse candidato e a manutenção desse candidato no emprego deve ter uma diferenciação em relação aos demais trabalhadores, né? A lei de cotas, ela veio com o objetivo de inserir esses trabalhadores portadores de deficiência ao mercado de trabalho. Então, a empresa, ao fazer a seleção, ela tem que ter essa consciência da necessidade de uma diferenciação, até mesmo na qualificação profissional desses trabalhadores. Se ela fizer uma seleção sem essa diferenciação, ela vai poder obstar o cumprimento da lei, né? Você acha que acaba sendo uma justificativa das empresas? Ah, não tem qualificação, então por isso que eu não preenchi essa vaga. Pode ser encarado como uma justificativa. A atuação do Ministério Público do Trabalho nesses casos é muito importante e eles têm feito o que eles chamam de um ajuste de conduta com as empresas, no sentido de que essas empresas possam, então, oferecer essa qualificação para os trabalhadores dentro da própria empresa. Porque na lei especificamente não tem nada dizendo de qualificação, né? Falando de qualificação. Não. A lei ela não especifica a necessidade de haver uma qualificação, nem mesmo uma experiência profissional, né? A lei ela tem o objetivo de inserir esses trabalhadores portadores de deficiência no mercado de trabalho. E as empresas, então, para cumprirem a lei, devem observar e fazer com que toda a necessidade desses trabalhadores, né, e as peculiaridades deles sejam observadas na hora da seleção e da manutenção desse trabalhador dentro da empresa. Ok, a gente vai para uma pergunta das ruas. Vamos lá. Meu nome é Pedro, sou motorista. Eu queria saber se a empresa que contrata alguma pessoa deficiente, se tem alguma vantagem. Tem alguma vantagem? Não. Prevista em lei, não. A lei, ela criou uma obrigatoriedade para que o Poder Executivo crie estímulos para que as empresas contratem portadores de deficiência. Mas essas medidas ainda não foram regulamentadas.
Então, hoje, na nossa legislação, não existe vantagens para que as leis cumpram essa determinação legal. Mas é obrigatória a contratação quando ultrapassa de 100 funcionários na empresa. Isso, em que pese inexistir vantagens para a empresa, é obrigatória, ela tem que cumprir essa determinação legal, desde que ela tenha em seus quadros mais de 100 funcionários. Que aí varia a porcentagem de acordo com o número de funcionários, como a gente viu na matéria, né? Como é que é feita a fiscalização dentro dessas empresas? Quer dizer, alguém vai lá fiscalizar, ver se essa empresa está cumprindo essa cota, por exemplo? É sim, é feita uma fiscalização, cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizar, né, essa exigência de cotas dentro das empresas, e o Ministério Público do Trabalho também faz essa fiscalização com as empresas. Outra pergunta? Olá, meu nome é Fernando de Melo Silva, sou engenheiro de controle e automação. Bom, o funcionário com deficiência física, ele possui alguma vantagem na lei com relação ao funcionário normal? Tem algum privilégio, digamos assim, dentro da empresa? Pode ter isso? Bom, a gente não pode considerar que seria um privilégio ou uma vantagem. Como eu falei aqui no início da reportagem, é necessário que se enxergue a necessidade de um tratamento diferenciado para esses trabalhadores portadores de deficiência. E esse tratamento, ele deve vir desde a seleção até a manutenção desses trabalhadores no posto de trabalho. Então, é natural que haja uma diferenciação, que pode ser uma jornada reduzida de trabalho, com uma compensação da remuneração desse trabalhador, porque o trabalhador precisa ter um acompanhamento médico, né? Então, algumas diferenciações precisam ser, sim, criadas pela empresa, tanto para que ela possa selecionar esse trabalhador, como para que ela possa manter e até mesmo que esse trabalhador possa progredir dentro da empresa. O trabalhador que tem deficiência, ele pode ser demitido, por exemplo? O trabalhador que tem deficiência, ele pode ser demitido. Não existe uma estabilidade legal para a demissão desse trabalhador. No entanto, o poder potestativo da empresa encontra uma restrição legal nessas despedidas, né? Um trabalhador portador de deficiência que tem um contrato por tempo indeterminado, ele só pode ser despedido da empresa se a empresa contratar um outro trabalhador numa condição semelhante à dele. É aquela vaga da cota, né? Exatamente, para que seja preservada a vaga da cota. Se isso não acontecer, se o trabalhador for despedido e a empresa não contratar um outro trabalhador que tenha condições semelhantes à dele, o trabalhador então poderá procurar a Justiça do Trabalho e fazer um pedido de reintegração. Ok, outra pergunta? Meu nome é Leni, eu sou agente de saúde e gostaria de saber o que acontece com a empresa que não cumpre a lei de cotas. Que tipo de punição? A punição prevista na lei é uma multa por infração. Então, a empresa que não cumpre a lei e que não tem, então, nos seus quadros as cotas reservadas para os portadores de deficiência física ou mental, elas vão ser, então, penalizadas com uma multa. E essa multa, ela varia. Ela varia de acordo com o número de trabalhadores que essa empresa deveria ter empregado, trabalhadores portadores de deficiência, e assim não fez. Então, na mesma proporção que a gente já falou aqui na reportagem, né, as empresas com 100 a 200 funcionários precisam ter no seu quadro 2%. Mas a média é de quantos reais, por exemplo? De tanto a quanto? Ela varia de R$6.000 a R$60.000. Só multa? Só multa. Para o não cumprimento da lei de cotas, a punição é somente a multa. Mas existe também uma tipificação penal, né, um crime para as pessoas, para as empresas que negam o acesso ao trabalho, então que negam ao trabalhador, ao candidato, né, o emprego em razão da deficiência que esse candidato tem. Nesses casos, é um ato discriminatório e é punível com reclusão de 1 a 4 anos. Ok, muito obrigada pela participação. Nada.